Olá! Hoje nós vamos falar sobre o WebQuest, princípios, objetivos e aspectos formais. Para começar a falar sobre o WebQuest, a gente tem que falar de internet. A internet é um imenso conjunto de computadores que se comunicam e conseguem trocar informações. Ao mesmo tempo, é uma imensa fonte de informações disponíveis, só que essas informações nem sempre são confiáveis, porque hoje a gente vive num paradigma de web 2.0, em que todo mundo produz conteúdo. E ainda que a informação desejada esteja lá disponível, ela não é facilmente encontrável. Mesmo com os sites de busca que trabalham com o conceito de palavra-chave e a inteligência artificial cada vez mais ficando presente, ainda há muitos resultados por conta mesmo dessa grande quantidade de produção de conteúdos. Agregado a isso, a gente tem um enorme número de conexões que tem crescido por conta até do boom da telefonia móvel e da utilização de dispositivos móveis para acesso à internet, que é uma tendência aqui no nosso país, e isso configura em milhares de escolas com alunos que estão conectados nos seus próprios aparelhos, né, com acesso à internet praticamente a todo tempo. Pensando nisso, um professor americano chamado Bernie Dodd, em 1995, desenvolveu uma metodologia que chama WebQuest. Ela consiste, e ele define, como uma atividade orientada para a pesquisa, que de alguma forma tem toda a informação que os alunos interagem através de recursos na internet. Opcionalmente, você pode suplementar esses recursos por videoconferência. Então vejam, a WebQuest é uma atividade orientada, quer dizer, alguém tem que produzir, esse alguém é o professor, e orientada para quê? Para pesquisa na web. Como características formativas, a WebQuest é uma metodologia de pesquisa na internet, que está pensada desde o início para pesquisa educacional. Então ela foi pensada como ferramenta educativa. Ela é uma nova forma de ensinar e aprender que usa a criatividade, é simples, é eficiente, ela não precisa para a sua elaboração de conhecimentos de informática muito sofisticados. Assim. Na verdade, como ela é uma metodologia, se o professor souber usar o editor de texto ou o PowerPoint, ele consegue construir uma WebQuest. Na verdade, assim, pode ser realizada em software mais sofisticado, mas não precisa. Ela procura estimular tanto o professor, que é o planejador dessa atividade, como os alunos, que são os executores dessa atividade, que eles desenvolvam o pensamento crítico, a pesquisa e a produção de materiais e de conteúdos. Com o princípio formador, né, o princípio fundamental dessas ferramentas é que a ferramenta é intelectual, quer dizer, o professor constrói aquele objeto de aprendizagem, né, e pensa nisso a partir de uma concepção educacional. O avanço da tecnologia educacional, que é inexorável, não significa que o uso da WebQuest, da sua elaboração, prescinda de uma enorme quantidade de tecnologias. Na verdade, insisto, você pode montar uma WebQuest com tecnologias bastante simples, porque ela é uma metodologia, né? Bom, a transformação das informações deve ser feita pela construção de um objeto, de um produto, de um processo, e ela sempre existe numa atividade coletiva, por cooperação. A base das informações disponíveis na WebQuest está na internet, mas isso não quer dizer que ela seja a única forma de buscar informação. Na minha WebQuest eu posso privilegiar a internet, devo, aliás, mas eu posso estabelecer outros lugares de buscar essa informação, a biblioteca da escola, entrevistas, jornais e revistas. E aí, quando eu foco isso em outro instrumento que não seja a internet, como é uma metodologia que eu estou fazendo, é uma paper quest, por exemplo, uma vez que eu esteja trabalhando com instrumentos físicos, como jornais, revistas, tá? Bom, o professor deve pensar a tarefa, que é o coração da WebQuest, como um desafio para que o aluno produza algo significativo. E vejam, o importante aqui é a produção. Na WebQuest, o aluno tem que fazer alguma coisa, tem que realizar alguma coisa, e essa realização
tem que se corporificar num produto físico, tá? Isso é importante também. Existem dois tipos da webquest, a curta e a longa. A curta, obviamente, tem essa classificação associada ao tempo de duração, mas também ao número de disciplinas ou professores envolvidas no processo, né? Ela tem como objetivo a aquisição de informações e a integração do conhecimento. Normalmente ela envolve uma disciplina e tem tempo determinado, pouquinho, 1 semana, 3 semanas, 1 aula, 2 aulas, pouquinho tempo. E a ideia é que você comece por aí, para poder se reforçar, né, o seu autoconceito em relação a essa ferramenta. Depois você pode partir para uma longa, que obviamente dura mais tempo, né, mas que envolve também outras disciplinas ou outras categorias de conhecimento na construção formativa do aluno. Os objetivos educacionais da webquest, primeiro é modernizar a forma de atuar na educação, depois acessar informações atualizadas e autênticas, uma vez que o professor as seleciona, proporcionar a atividade e a aprendizagens colaborativas e cooperativas, desenvolver habilidades cognitivas, não apenas reproduzir, mas transformar as informações em conhecimento, incentivar a criatividade de professores e alunos, favorecer o trabalho de autoria dos professores na medida em que eles planejam e desenvolvem uma webquest e podem transformá-lo posteriormente em objetos de aprendizagem. Como é que a gente deve planejar uma webquest? Primeiro, a webquest tem seu conteúdo vinculado a exigências curriculares. A webquest tem que dar conta de um componente curricular, porque a ideia é que ela substitua uma aula que o professor perceba em que é possível fazer a utilização dessa metodologia, em que é possível trabalhar dessa forma. Obviamente, você não vai fazer todas as suas aulas em webquest, são algumas experiências docentes. Para começar essa questão aí de produção de conteúdo, de autonomia dos alunos. Outra coisa muito importante é você analisar e escolher os sites previamente. Por quê? Primeiro, a atualização dessas informações é uma condição para a realização da atividade. E segundo, porque a gente sabe que os sites saem do ar. E aí, se estiverem fora do ar, você não vai conseguir utilizá-los, mesmo que eles estejam lá indicados no recurso. A webquest tem uma estrutura formal, porque ela é uma metodologia, deve ser seguida segundo essa estrutura. E essa estrutura é composta de alguns elementos. A introdução, a tarefa, o processo, o recurso, a avaliação e a conclusão são elementos obrigatórios. Os créditos e orientações dos professores, que a gente conhece como metadados, podem ou não compor, dependendo da sua vontade de transformar essa webquest em um objeto de aprendizagem. O que tem que ter cada uma dessas partes? A introdução, ela tem características próprias. Primeiro, ela serve para quê? Para conclamar, para entusiasmar, inflamar o aluno na produção dessa tarefa, na realização dessa webquest. Então, ela tem que ser muito motivadora. O texto tem que ser, lá da introdução, direto e dirigido ao público, em linguagem clara e compreensível. Quer dizer, o cara tem que saber o que eu estou propondo para ele, qual é o desafio que ele vai fazer. Tem que ser motivador e envolvente, para que ele se sinta, obviamente, instigado a participar desse processo formativo. Tem que ser curto, né? 1 parágrafo, 2 parágrafos, no máximo, para que ele se sinta compelido a continuar no processo. E não pode ser formal ou acadêmico, em demasia, porque tem que estar adequado ao público lá que eu estou falando. Veja, se eu estou falando com meninos lá do ensino fundamental, não adianta eu colocar palavras como propedêutica, como empoderamento, como imbricamento, porque o menino não sabe o que é isso, aí não vai resolver. A tarefa é o coração, já tinha dito isso antes, né? É o coração da webquest. E aí eu preciso observar na tarefa algumas questões. Primeiro, eu tenho que ver como ela se comporta a nível do que os alunos têm que fazer. Ela tem que ser possível para os alunos, no que diz respeito à adequação de tempo, à adequação de processo, à adequação de ação. Ela tem que propor a elaboração de um produto que possa ser apresentado aos amigos. Quer dizer, ele tem que fazer alguma coisa física que tem como mostrar. Tá? Deve ser algo, no mínimo, que imite os produtos que possam ser encontrados no cotidiano dessas pessoas para poder fazer sentido para elas. As tarefas bem concebidas devem exigir
dos alunos, pelo menos, que eles trabalhem em mais de uma dimensão do conhecimento. E aí a gente vai lá para o nosso amigo Bloom e pensar na taxonomia, que coloca que o conhecimento ele está lá dividido, né? A forma de aprender está dividido em etapas. Lembram da piramidezinha que a gente viu lá na aula? Tem o conhecimento, a compreensão, a aplicação, a análise, a síntese e a avaliação. Então, as tarefas elas têm que estar permeando essas dimensões do conhecimento, trabalhando com mais de uma, porque aí o menino progride mais fortemente nessa pirâmide aí, né? Entendendo que a síntese e a avaliação estão lá no topo da pirâmide, então objetivos que caminhem para isso são objetivos que melhoram a acurácia da construção do conhecimento. Lembra disso, né? Bom, primeiro a gente tem que procurar evitar tarefas relacionadas com atividades escolares, como seminários, palestras, questionários. Essas coisas o menino já faz. Então não vai ser novidade, não vai ser desafiador. Então o legal é a gente sair desse lugar comum. O processo é explicar para o menino como ele vai fazer direitinho essa tarefa que eu estou propondo a ele. Tá? Ela tem que indicar o passo a passo, a direção que os alunos devem seguir. Ela tem que dizer como esses grupos, né, que é uma coisa importante na tarefa, vão se compor, onde os alunos deverão atuar dentro dessa composição de grupos, como é que esse modelo cooperativo vai se realizar. É importante estabelecer com clareza como esse grupo vai ser constituído, né, e como a dinâmica das realizações das tarefas propostas para esse processo vão acontecer. Qual é a ordem sequencial dessas tarefas, se elas forem compostas, né? Quais são as ações que os grupos devem realizar em cada uma dessas tarefas, eu descrevo aqui no processo. Os recursos, por sua vez, é tudo aquilo, é o conjunto daquilo que os alunos vão usar para realizar as tarefas propostas lá com os processos execuíveis. Então, o que ele vai precisar, efetivamente, para fazer aquilo que eu estou propondo que ele faça. Tá? São as fontes de informação necessárias para o desenvolvimento da tarefa. Às vezes eu vou lá já no próprio processo e já digo o que ele precisa, né? Mas, de qualquer forma, tem que repetir aqui nos recursos. Muitos desses recursos estão presentes na própria WebQuest. O ideal é que todos estejam, mas às vezes não é possível. Mas muitos devem estar. E eles indicam as fontes de informação que estão disponíveis na web. Ou fora dela. Né? Dessa forma, lá com a descrição dos procedimentos nos recursos, eu vou poder utilizar de forma racional os meus recursos. Quer dizer, eu posso lá nas minhas tarefas estabelecer que parte da equipe vai estar fazendo uma coisa que não está associada a recursos tecnológicos, enquanto outra parte está fazendo uma ação, né, uma tarefa que não demanda o uso de tecnologia. E com isso eu divido esses recursos de modo que eu otimize na escola a utilização deles. Né? Esses recursos eles podem ser constituídos por livros, periódicos, documentos acessíveis em ambiente de aprendizagem dos alunos. Focando de novo assim, se eu trabalhar com documentos físicos em privilégio a documentos virtuais, então eu não estou fazendo uma WebQuest, estou fazendo uma PaperQuest. Não. Quest de papel, que é absolutamente coerente com a metodologia. Volto a dizer, isso é uma metodologia focada na tecnologia, mas ela pode ser utilizada como metodologia com qualquer recurso. Né? Bom, outra coisa importante na WebQuest, considerando que ela é remota, que o aluno não precisa estar comigo para realizar, é que a avaliação tem que estar muito clara. Eu tenho que ter muita clareza no que eu quero que o menino faça. Por isso, volto a falar, eu tenho que usar lá a taxonomia de Bloom, porque ela me relaciona, né, esses elementos de cognição, né, o que ele precisa aprender, com ações que sejam coerentes com aquilo. Então, né, se eu tenho verbos específicos, e o verbo está associado a ação específicos para conhecimento, né? Ações que conduzem ao conhecimento.
né? Ações que conduzem à compreensão, ações que conduzem à aplicação. Se eu quero, por exemplo, que ele resolva, eu estou desenvolvendo a competência da aplicação. Ok? Então, a minha avaliação tem que estar muito coerente com isso. E eu tenho que construir uma definição prévia lá na WebQuest de como o professor fará essa avaliação e como o produto final e como os resultados serão avaliados a partir dessas ações. E aí eu faço isso a partir do conceito que a gente já trabalhou também, que é a avaliação por rubrica. Né? Eu tenho que ir lá explicitar no próprio instrumento o que eu vou avaliar e como eu vou avaliar. Os critérios e os quesitos. Perdão, os quesitos e os critérios. Na conclusão, eu termino a WebQuest. E aí eu vou dizer para os alunos o que eles aprenderam, como eles podem aprender mais sobre aquilo. Tá? Se eu quiser transformar essa minha WebQuest em objeto de aprendizagem e disponibilizá-la para outros professores, eu tenho que acrescentar ao final créditos e referências, onde eu digo quais são os teóricos que embasam a minha construção da WebQuest, e se eu usar algum software específico, quais são, alguma ferramenta específica, quais são elas. E as orientações dos professores, que são os nossos famosos metadados, né? São mensagens dos autores da WebQuest de como eu uso aquilo, né? Uma descrição detalhada de como é que eu aplico aquela ferramenta, aquele objeto de aprendizagem na prática docente. A WebQuest é uma metodologia e como tem essa construção, ela nunca termina. Por quê? Porque os conteúdos curriculares estão sempre sendo modificados. Novos conhecimentos estão sempre sendo produzidos. Sempre tem novos conceitos, novas atividades, novas referências. Então eu posso estar sempre atualizando essa minha WebQuest. Depende de mim apenas a utilização dessa ferramenta pedagógica. Um abraço, até a próxima.